Se eu te pedisse para explicar o que acontece com o Luan, quais seriam as suas palavras? Eu passei a tarde toda tentando escrever sobre o que aconteceu com o Luan e como é que um jogador que foi rei da América e jogador de seleção brasileira se tornou a maior decepção de um clube. Não sabemos como Deus decide distribuir os talentos e nem sabemos que história é que o Luan conta sobre si mesmo. Mas ele era um moleque que tinha tudo para não ser jogador de futebol e ainda assim o talento que ele recebeu dos céus era tão absurdo que fez com que Luan, mesmo sem perceber, se tornasse rei da América e multicampeão na sua carreira. Mas como é que um jogador tão talentoso chega nessa situação de ser rejeitado por um clube e agredido pela própria torcida? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes eu quero te pedir a gentileza que, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora um recadinho e vamos lá. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo, um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. 16 de dezembro de 2012. Todo bom corintiano guarda esse jogo na memória. Parecia impossível vencer um grandão e poderoso do futebol europeu, mas a fiel torcida invadiu o Japão e acreditou do começo ao fim. E não foi só no Japão, é claro. Espalhados pelo mundo inteiro, o bando de loucos estava confiante de que o time do povo poderia vencer aquele jogo e se tornar bicampeão mundial. E foi exatamente o que aconteceu. No dia em que o Cássio operou milagres e o Guerreiro subiu mais do que todo mundo para abrir o placar pro timão. O Corinthians era bicampeão mundial. Lá em São José do Rio Preto, bem longe do Japão, um garoto de 19 anos que acompanhava a partida sonhava estar naquele campo e olha que quem estava ali com ele ao seu lado nunca duvidou da capacidade que ele tinha de estar entre os jogadores do Corinthians. Afinal, o Luan estava começando a carreira no futebol e já jogava muita bola. Luan Guilherme de Jesus Vieira, mais conhecido apenas como Luan, nasceu em São José do Rio Preto em 27 de março de 1993. Luan havia feito sucesso no futebol de quadra na sua cidade. Ele era o terror do interclasse e dos interescolares, jogava muito. Brilhou tanto no futsal que, bom, foi tarde que ele decidiu migrar para o futebol, já tinha 16 anos, mostrando muito talento. O Luan teve uma infância sem privilégios, criado pela mãe e pela avó, quase desistiu da bola porque precisava trabalhar e ajudar a família. Criado na quebrada, ele sabia muito bem que precisava escolher com cuidado o caminho ou alguém acabaria escolhendo por ele. Mas o Luan tinha talento, precisava de dinheiro e o futebol precisava de bons jogadores. E sem ele perceber como tudo aconteceu, de repente, tava no Grêmio. Mas calma que eu te explico. Pra resumir, o Luan teve uma passagem no Tanabe, fez dupla de ataque com ele, Túlio Maravilha, em busca dos seus 1000 gols. Mas o Luan tava sem receber no Tanabe, deixou o clube e em 2013 jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Catanduvense. Mas preste bem atenção, ele só disputou a Copa por pedido de um amigo, porque ele já tinha desistido do futebol, sabia que tinha que trabalhar, foi sem receber só para ajudar o seu amigo que estava cuidando do time. Acabou indo bem e recebeu o convite de vários clubes, entre eles o Grêmio, e decidiu jogar pelo Clube Gaúcho. Ali no Grêmio arrumou um contrato, já receberia, estava trabalhando com o futebol, e o Luan nem sabia direito o que estava acontecendo. Talvez quando eu falo isso você não entende o que eu tô dizendo, mas presta atenção. Quando ele chegou no Grêmio, perguntaram para ele: qual posição você joga? Ele disse: não sei, do meio pra frente. Ele não tinha nem posição no futebol, as coisas só aconteciam, porque o moleque era muito talentoso. Não tinha feito base, não sabia posição, não tinha uma estrutura física privilegiada, era um cara magricela. Tinha o talento e mais nada, mas o talento já lhe bastava. Há coisas que são pra ser e o Luan era uma delas. Era pra ser e foi. Ganhou vaga no time, foi campeão da Copa do Brasil, bicampeão gaúcho, campeão da Libertadores, rei da América. Foi pra seleção brasileira e campeão olímpico. O inédito ouro olímpico pro Brasil passou pela qualidade e talento do Luan. Quem acompanhou as Olimpíadas do Rio sabe que o time que começou sem ele estava no banco de reserva, não estava bem.
bem e foi só ele entrar pro time que, olha, a seleção ganhou outra cara depois da estreia da estrela do Grêmio. Foi uma decepção quando ele não foi pra Copa do Mundo de 2018. Muitos acreditavam que o Luan ia dar voos muito altos. E cara, tudo isso aconteceu num espaço de tempo curtíssimo. O Luan, um menino que chegou ao Grêmio sem saber em que posição jogava, de repente era uma estrela do futebol. E se você comparar como as coisas aconteceram rápido, não dá pra imaginar. Tenta comparar o Luan, aquele que depois de vencer a Libertadores da América, xinga o Thiago Neves quando foi o melhor jogador da partida. Vai postar no Instagram? Olha aí, ó, aqui eu tô aí, aqui, ó. Aqui é o Luan, do Grêmio, melhor jogador da Libertadores. E queria falar, chupa Thiago Neves, seu cuzão. É um menino com brilho, com vida, tava com tudo. E olha só o Luan que deu uma entrevista no podcast do Denilson. Olha a expressão. Só que aí, o que acontece? Comecei a voltar a andar com os moleques lá que eram meus amigos de infância e tal. Aí eu falei, mano, quero mais jogar bola não, quero saber de bola. Porque não é o mesmo cara, parece outra pessoa. O brilho, a vontade, a energia. Se eu te pedisse pra explicar o Luan, que palavras você usaria, cara? Aquele moleque comemorando o título do Corinthians de 2012 deixou o Grêmio e foi justamente pro Corinthians, o seu time de coração. E eu confesso, me iludi, achei que no Corinthians o Luan ia jogar muito, ia ser um absurdo, maloqueiro, bom de bola, abusado, a cara do Corinthians. Mas o Luan percebeu outras maravilhas que existem além da bola. Sim, cara, o Luan, um moleque que veio da quebrada, começou a ganhar muito dinheiro no Corinthians. É claro que ele já tinha um bom contrato com o Grêmio, mas no Corinthians as coisas foram absurdas. É um contrato absurdo que ele fez. É um garoto que veio do nada com uma vida cheia de privações e não é questão de luxo, não é questão de cor, é questão que fartura alegra o sofredor. O Luan perdeu o foco na bola, mas quantas vezes ele não foi flagrado em festas, baladas, bagunças e o Corinthians tava mal em campo. Um deboche pra torcida, que sofre com o time e ele ganhando um absurdo sem jogar. E é claro que a gente precisa se lembrar, são os mesmos malucos, o mesmo bando de louco que foi ao Japão gastando economias de uma vida, que venderam carros, bens e o que precisassem para verem o Corinthians campeão, também são os mesmos malucos que estão prontos para entrar em um motel de madrugada e arrancar o jogador de lá para agredi-lo e ameaçá-lo. É claro que não são todos e ninguém tá dizendo que a atitude foi correta, é horrível, é errado, é crime, tinham que ser presos. Mas a situação do Luan é tão complicada que ele nem quer levar isso adiante na justiça. Mas o Luan sabia que estava lidando com uma torcida gigante, e no meio de milhões, é claro que tem maluco, tem professor, tem historiador, tem gay, racista, rico, pobre, cidadão de bem e de mal, eleitor de direita e de esquerda, e claro, tem bandido, pô. E o Luan pode ser o que for, mas ele não é idiota. Ele sabe muito bem que o Corinthians não é brincadeira, ele é corintiano. O Luan deslumbrou com dinheiro, com fama e com o poder fazer o que quiser. Ninguém vai apoiar a violência nunca, mas o Luan precisa saber que ela existe. Não dá pra gente idealizar um mundo colorido quando na verdade ele é preto no branco. Não há motivos pro Luan aparecer num podcast justamente no momento que ele vive, no momento que o Corinthians vive. Já diziam os Racionais, quem não é visto não é lembrado, e nesse momento tudo que o Luan precisava era justamente não ser lembrado. O Corinthians sem dinheiro, com um transfer ban, com notícias de problemas financeiros de toda a ordem, e ele ganhando um valor absurdo do time sem sequer entrar em campo. Depois de 3 anos e meio de decepção, aparece pedindo chance em entrevista no momento em que o time vive é muita falta de tato. O Luan decepcionou o Corinthians, o corintiano e talvez até o Corinthians tenha decepcionado o Luan. Porque pensa comigo, se o Júnior Moraes estava 12 meses sem receber, eu duvido que o Luan esteja com tudo em dia. A carreira de um jogador é curta, a de Luan começou tarde, teve curto auge e do jeito que vai, parece que vai acabar também muito cedo. O Luan tem 30 anos e quem é que aposta numa retomada do jogador? Não há talento que dure sem trabalho, amigo. Depois da agressão, o Luan postou a seguinte foto, ensanguentado, dizendo que não era só futebol. Realmente, Luan, pra você, há um bom tempo não é só futebol. Na verdade, no seu caso, futebol é só o que não é. Só o que eu queria é que os bandidos que agrediram o Luan fossem pra cadeia. Isso não vai acontecer. O Luan não vai dar continuidade ao processo, por mais que a polícia já tenha solicitado as imagens de gravação do motel. Mas você, torcedor, diz pra mim,
Como é que você explicaria o que acontece com o Luan? Deixa aqui nos comentários. E torcedor, a gente fez um outro vídeo também sobre um outro jogador que quase jogou no Corinthians, mas tudo acabou dando errado. William Potker, lembra dele? A gente fez um vídeo aqui, ó. Clica aqui que eu te encontro lá, beleza?